Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena. Antes de eu falar sobre o filme de hoje, só dar uma explicaçãozinha rápida sobre o cenário aqui atrás. Ele está bem diferente do que costuma ser o cenário dos videocasts, mas uma das coisas que nós estamos planejando, até como parte da campanha no Catarse, é poder investir mais aqui no canal no YouTube, e por isso a gente está repensando o cenário, o fundo, o espaço que nós vamos gravar, então ignorem. Eu assisti ao Nós, que é o filme novo do Jordan Peele. Jordan Peele, que aliás passou por uma das conversões de carreira mais fascinantes recentemente nos Estados Unidos, no cinema hollywoodiano, que é um cara que construiu a carreira inteira em cima da comédia. De repente ele se descobriu como um realizador de horror com o Corra, que é um filme excepcional, que aliás nós gravamos, eu gravei um cena em detalhes sobre ele aqui no canal, vou linkar na descrição do vídeo. E agora, com esse Nós e também com a reimaginação do Além da Imaginação que ele está fazendo para a TV norte-americana, ele abraçou de vez a carreira de realizador de horror. O Nós é um filme que, assim como o Corra, ele é construído na base, inicialmente, da estranheza, da sensação de que algo não está no lugar certo, em vez de ser um horror declarado logo de cara. E a partir desse estranhamento inicial, aí sim ele vai construir uma atmosfera cada vez mais de terror, de pavor, com toques alegóricos que eu acho que enriqueceram muito o Corra e enriquecem também esse Nós. É interessante porque se o Corra era um filme bastante específico sobre o racismo, sobre a situação do negro na sociedade norte-americana, não só na sociedade norte-americana, mas enfim, como ele é um cineasta norte-americano, se adequava melhor. Esse Nós, ele é um filme sobre os Estados Unidos de modo geral. Ele funciona em dois níveis. Em um nível superficial, ele é um filme de horror, como eu falei, e é um filme que funciona muito bem. Falar um pouquinho sobre isso, aliás, primeiro, o Jordan Peele ele tem uma sensibilidade para o que causa desconforto no espectador, que é algo realmente assim, admirável. Logo no prólogo do filme, por exemplo, quando ele acompanha a menininha que vai se tornar a nossa protagonista, e ela vai caminhando num parque de diversões com os pais que estão meio que discutindo à frente dela, o Jordan Peele oscila o ponto de vista entre a menininha, a gente vendo a menininha, e o ponto de vista dela, numa câmera subjetiva, que não só ressalta, a partir do ponto de vista baixo da câmera, a vulnerabilidade, como ela vê tudo grande, ameaçador, mas através de pequenos enfoques em situações que normalmente um diretor não enfocaria. Por exemplo, ela está caminhando e de repente ela observa um casal que está lanchando, a menina colocando um negócio na boca do cara, que é um negócio que prosaico e tal, mas que de repente, da maneira como ela olha e como a câmera se move, dá uma sensação de que há algo estranho ali. A gente não sabe apontar exatamente o que é, mas que tem alguma estranheza. E à medida que a cena e a sequência vão se transcorrendo, você vai percebendo cada vez mais que essa estranheza está vindo a partir de uma situação não só de desconforto da menina, e aí entra a questão da briga dos pais, etc., mas de uma atmosfera crescente para o que vai culminar no prólogo, que eu não quero revelar porque já é um momento assustador do filme, mas que ele vai construindo a partir dessa atmosfera de duplos, dessa atmosfera de um pavor infantil, mas que é calcado numa estranheza que o espectador adulto também consegue experimentar. É interessante isso, não só ele faz isso através, como eu falei, dos movimentos de câmera, da posição baixa da câmera, de uma trilha dissonante, da fotografia escura, da expressão da menina, da montagem, que é uma montagem deliberada, calma, que não tem pressa para chegar no seu clímax, mas também a partir da própria história que ele concebe, que é uma história que é baseada em duplos, em reflexos, no terror de ser substituído, no terror de ver alguém ocupando o nosso lugar, e como eu falei, isso num nível superficial. Em um nível alegórico, e eu vou escrever sobre o filme, em um nível alegórico já fica muito claro o que ele está fazendo a partir do título original do filme, Us. O Us, US, já deixa claro que ali há uma alegoria em relação aos Estados Unidos, até pela cor vermelha, que também não só é relacionada aos Estados Unidos, mas ao perigo. Mas à medida que o filme vai avançando, essa alegoria vai ficando cada vez mais clara. É difícil falar sobre o filme sem revelar muita coisa, eu não quero dar spoiler nesse videocast, mas chega um momento em que, e talvez seja um dos poucos momentos de decepção que eu tive com o filme, porque ele vai construindo essa alegoria em relação aos Estados Unidos de uma maneira tão sutil, mas ao mesmo tempo tão complexa,
E aí chega um momento em que o personagem diz, nós somos americanos. E aí basicamente é o Jordan Peele gritando um dos objetivos temáticos do filme, e isso me decepciona um pouco, porque o Corra não se preocupava em soletrar o que estava fazendo para o espectador. Mas ainda assim o filme funciona muito bem, o esquema de cores do filme, o uso pontual da cor vermelha como um símbolo. E o filme vai brincando, ele vai oscilando entre esses dois lados, entre o lado do puro terror e o lado alegórico. De um ponto de vista alegórico, eventualmente ele acaba perdendo um foco um pouco, a partir do terceiro ato principalmente, e aí, de novo, eu estou tendo que ser o mais geral possível para não dar spoiler, mas a partir do terceiro ato, especialmente, dá um pouco de impressão de que o Jordan Peele meio que estava contando que deixa a alegoria criar vida própria, deixa as metáforas criarem vida própria, sem eu ter que me preocupar em relacionar símbolos com significados específicos. E com isso ele perde um pouco da coesão, eu acho. Mas ainda assim ele funciona, porque o trabalho que ele vinha fazendo até então para criar os símbolos, as alegorias, foi um trabalho tão bem feito que mesmo que falhe pontualmente a partir do terceiro ato, o espectador tem material suficiente para preencher as lacunas e, enfim, extrair suas próprias interpretações. É um filme tenso, é um filme que, ao mesmo tempo que ele evoca terror, evoca tensão, ele trabalha com senso de humor muito bem, e aí sim o Jordan Peele recuperando toda a sua experiência como humorista, principalmente a partir da figura do Winston Duke, que faz o marido da protagonista, e que ele oscila bem entre o horror e o humor. E claro, a Lupita Nyong'o, que é a protagonista do filme, ela parece que ela foi feita para o gênero horror, porque ela tem olhos grandes, olhos expressivos, e parece que, eu não sei, parece que a expressão dela está sempre preparada para reagir a algo pavoroso. E o Jordan Peele aproveita isso muito bem. Tem também a dupla de crianças que complementa o filme, se eu não me engano o garotinho chama Ivan Alex, que é um pequeno achado, mas para mim a grande revelação é a Shahid Wright Joseph, que é a menina pré-adolescente do filme, que tem uma expressividade, que é um negócio assim, impressionante. Gostei muito do filme, como eu falei, eu acho que tematicamente o terceiro ato é um pouco mais problemático, especialmente, de novo, estou tentando ser o mais geral possível, especialmente uma determinada revelação, reviravolta, interpretem como quiser, que eu acho que não, em retrospecto eu vou ter que ver o filme de novo pelo menos umas 2 vezes para ver se ela é justificada, porque me parece que não, me parece que é uma reviravolta que busca o choque, mas não consegue muito não criar furos no roteiro. Mas eu gostei muito. Eu tenho ficado cada vez mais interessado na carreira do Jordan Peele, que é um cineasta com um olhar para o estranhamento e para o desconforto que me impressiona muito. É isso. Um grande abraço e bons filmes.